Vamos iniciar o PET Volume 1, primeiro ano, Matemática. Hoje nós estamos começando a semana 2. A unidade temática é a geometria e os objetos de conhecimento são o Teorema de Pitágoras e Teorema de Tales. Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras relaciona o comprimento dos lados de um triângulo retângulo. O triângulo retângulo é uma figura geométrica de 3 lados, contendo um ângulo interno de 90 graus, chamado ângulo reto, que é esse que está apontado pela seta amarela. Aqui eu tenho os catetos, que são os lados que estão presos, que estão adjacentes a este ângulo reto. E o lado oposto a esse ângulo reto é chamado de hipotenusa do triângulo. O Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Exemplo. Observe que aqui eu tenho a medida 5 da hipotenusa. Então, se eu pego essa medida e elevo ao quadrado, é como se eu tivesse aqui 25 quadradinhos, 5 assim e 5 assim, que é o que a gente tem aqui. Um outro cateto é este cateto 4. Ele tem medida 4, então quando eu elevo ao quadrado, é como se eu tivesse 16 quadradinhos, né? 4 assim, 4 assim. 4 vezes 4, 16. O outro cateto tem medida 3. Quando eu elevo ao quadrado, é como se eu tivesse 9 quadradinhos. 3 vezes 3, que dá 9. Então, esse é o Teorema de Pitágoras. Veja que 5 ao quadrado é 25. Que é igual um cateto ao quadrado, 4 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, 3 ao quadrado, 9. 25 é igual a 16 mais 9, 25. Então, 25 é igual a 25, que é o Teorema de Pitágoras. Aqui nós temos uma demonstração do Teorema de Pitágoras. Observe que o quadrado da hipotenusa enche e, ao esvaziar, ele vai encher os 2 quadrados dos catetos. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Teorema de Tales. O Teorema de Tales afirma que um feixe de retas paralelas determina em duas transversais quaisquer segmentos proporcionais. Para melhor entendermos o enunciado do teorema, representamos graficamente o feixe de retas paralelas interceptada por retas transversais. Então, eu tenho a reta R, a reta S e a reta T, que são retas paralelas. Aqui eu tenho uma reta P, que é uma reta transversal, e a reta Q, que também é uma reta transversal. Vamos determinar os pontos. Ponto A, B, C, D, E, F. Observe que as retas R, S e T são paralelas. R é paralela com S, que é paralela com T. As retas P e Q são as transversais. Os segmentos AB, BC, DE e EF foram determinados pelas interseções das retas. Então, aqui eu tenho o segmento AB, BC, aqui eu tenho DE e aqui eu tenho EF. Pelo teorema de Tales, esses segmentos são proporcionais, ou seja, as razões entre eles são iguais. Então, AB sobre BC é igual a DE sobre EF. Em consequência das propriedades das proporções, podemos escrever o resultado do teorema de Tales também dessas maneiras. Eu posso escrever AC sobre AB, que é igual a DF sobre DE. Ou ainda, AC sobre BC, que é igual a DF sobre EF. Exemplo. Questão da FUVEST. 3 terrenos têm frente para a rua A e para a rua B, como na figura. As divisas laterais são perpendiculares à rua A. Qual a medida de x, y e z em metros, sabendo que a frente total para essa rua tem 180 metros?
Vamos analisar. Observe que aqui eu tenho as ruas paralelas e aqui eu tenho as ruas transversais. A rua B, somando as dimensões x, y e z, tem 180 metros. A rua A, eu tenho 40 mais 30 mais 20, que vai dar um total de 90 metros. Então, eu posso escrever 180, que é a medida total, sobre x é igual 90, que é a medida total, sobre 40. Então, aqui eu tenho o teorema de Tales, né? Simplifiquei o 90 e o 40 por 10. Agora eu vou multiplicar cruzado 9 vezes x e 180 vezes 4. 9x é igual a 180 vezes 4, 720. X é igual a 720 dividido por 9, x é igual a 80. Então, já sabemos a medida x, que vale 80. Agora, nós podemos utilizar ainda o teorema de Tales. 80 sobre y é igual a 40 sobre 30. Vou simplificar o 40 e o 30 por 10, ficou 80 sobre y é igual a 4 sobre 3. Multiplicando o cruzado, eu terei 4 vezes y igual a 80 vezes 3. 4 vezes y, 4y. 80 vezes 3, 240. Y é igual a 240 dividido por 4, que é 60. Então, já sei o valor da medida x, que é 80, e da medida y, que é 60. Ainda falta a medida z. Posso utilizar o teorema de Tales novamente. Vou fazer 80 sobre z é igual a 40 sobre 20. Vou simplificar o 40 e o 20 por 10, ou melhor, por 20, né? Mais rápido ainda. Então, 40 por 20 vira 2 e 20 por 20 vira 1. Multiplicando o cruzado, eu terei 2 vezes z e 80 vezes 1. 2 vezes z é 2z, 80 vezes 1, 80. Desce o 2, z é igual a 80 sobre 2, z é igual a 40. Aqui a gente também poderia fazer com a regrinha de subtração. 180 menos 80, 100, menos 60, 40. Portanto, z só pode ser 40. Portanto, x é 80, y é 60 e z é 40. As medidas procuradas são x 80, y 60 e z 40 metros. Chegamos aqui nas atividades. Primeira questão, se esticarmos uma corda de 350 metros em pleno verão na Torre Eiffel, até uma escada rente ao solo, conforme a figura, estaríamos a uma distância aproximadamente da base da torre igual a... Então, é uma questão de teorema de Pitágoras. Aqui eu tenho a questão número 2. Se num triângulo o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, então podemos dizer que o triângulo é... Então, isso aqui, mais uma vez, está utilizando o teorema de Pitágoras, que a gente utiliza somente nos triângulos retângulos. Questão número 3. Para construir uma casa, conforme a figura abaixo, quantos metros de fio são necessários aproximadamente para puxar a luz de um poste de 11,5 metros de altura até a caixa de luz que está ao lado da casa e a 7,8 metros da base do poste? Então, aqui eu vejo a formação de um triângulo retângulo, onde eu poderei aplicar mais uma vez o teorema de Pitágoras. Questão número 4. A figura mostra uma parte do mapa de Grajaú, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Considere que as ruas Maracaju e Belford Roxo são paralelas, cortadas pelas transversais Marechal Joffre e Garret. Veja no mapa. Então, aqui eu vou aplicar o teorema de Tales, né, que são as ruas paralelas cortadas por ruas transversais. Aí eu tenho a questão que nós vamos analisar na atividade e corrigir na nossa próxima aula. Questão número 5, mais uma questão envolvendo o teorema de Tales, onde eu tenho aí paralelas cortadas por transversais. E pede para você determinar as medidas x e y dos canteiros de folhagens e flores, respectivamente. Chegamos ao final. Até a próxima aula, até a próxima oportunidade.